As leis mudam, mas as casas de habitação social resistem. Os inquilinos, sobretudo das câmaras municipais, recorrem à imaginação para reparar o que é preciso, para que os bairros se mantenham dignos desse nome. Para pintar ou para reparar, a mão de obra vem muitas vezes dos próprios moradores. Cada vez mais hoje os bairros sociais precisam de ser reabilitados, numa altura em que uma nova lei promove a mobilidade social. A Antena 1 vai de visita a alguns bairros sociais, questiona autarquias sem dinheiro e o governo que diz que este é o ano da recuperação. E houve quem mais sofre com esta espécie de abandono. No bairro da crise é uma grande reportagem de Marina de Castro com pós-produção áudio de João Carrasco. Eu não podia passar mais um ano sem o meu prédio estar pintado, porque entrava uma água dentro de casa. E então disse à doutora, vocês não me arranjam uma tinta e eu vou ter que pintar o meu prédio. E fiz. Amarelo é uma das cores dominantes no bairro da Bela Vista, em Setúbal. O Sr. Domingos foi o primeiro morador a meter mãos à obra. Sr. Domingos, o que é que se passa com o seu prédio? Nada, doutora. Está pintado. Mas disseram-me que estava de cinzento. Está de cinzento, porque eu não passava mais um ano com o meu prédio sem ser pintado. E agora como é que fazemos? Fácil. Dá-me as tintas, dispõe-me uma barquinha e pinto o prédio de amarelo. E um sábado às 7 da manhã, o Sr. Domingos mais os inquilinos do prédio pintaram o prédio de amarelo. Às 2 da tarde tinha a fachada do prédio completamente pintada. Aqui, este prédio aqui que tem o gradeamento foi o primeiro edifício a ser fechado na Bela Vista. Este sim. Da Avenida Bela Vista, número 12. Raquel Levi, chefe de divisão da habitação, vai explicando que a Câmara cedeu as tintas, o cimento, a areia. A gente do bairro cedeu a vontade de colaborar. Do projeto de reabilitação dos pátios, este foi um dos moradores que disse, bom, então digam o que é que precisam que a gente ajuda. Vamos a isso. Pronto, este gradeamento tem a ver com as obras dos pátios. Olá, tudo bem? Nós desmontámos aqui algumas estruturas e esta estrutura saiu do pátio para aqui. O marido da Carla pinta, não se paga a pintor. O meu é o eletricista, tem posto ali a eletricidade toda, aquilo tem luz, apaga, acende. O portão é automático, como vocês viram, é o meu marido. 3 mulheres fazem o que sabem melhor, gerir. São administradoras de um dos 3 condomínios da Bela Vista. Fizemos tudo com o condomínio que a Câmara dá, 5 euros por cada inquilino. Fizemos a escada, fechámos isto tudo. Num bairro com 840 casas, o Sr. Daniel deu o sempre difícil primeiro passo. Construiu o primeiro condomínio. Portanto, eu moro cá desde o início do bairro, desde 34 anos, mais 35, mais ou menos. Pronto, e depois com esta coisa da Câmara ter organizado aí os moradores, tentámos formar um condomínio. Pronto, e antes de formar o condomínio, as pessoas revoltaram-se, crucificaram-me. Pronto, foi um dilema muito grande que eu passei. Porque depois as nossas escadas era tudo aberto, está lá um café ao pé. Iam para ali fazer xixi e outras coisas e depois a gente ia para subir as escadas, era um xerete que não se podia. E então, encontrou muita resistência. Muita resistência. E então, pronto, lá se conseguiu formar o condomínio, arranjámos um dinheirinho com a ajuda da Câmara e então fechámos as entradas. E o que é que isso mudou nas vidas? Olha, uma privacidade muito grande. Mas o condomínio é a melhor forma e aqueles que estão organizados em condomínio estão francamente muito melhor conservados porque conseguem amealhar algum dinheiro, pronto, e vão mais longe na manutenção dos edifícios. Saímos da Bela Vista para ir ao encontro de Carlos Rabassal.
O vereador fala das dificuldades financeiras que a Câmara de Setúbal enfrenta para reabilitar o parque habitacional. Fazer obras, grandes e pequenas, só tem sido possível com a participação de quem mora, sobretudo, nos bairros mais antigos. Nós pintamos e reabilitamos parcialmente, então, pintamos todo e reabilitamos parcialmente o bairro de Forte da Bela Vista, com 35 mil euros de tinta e outros materiais da Câmara, mais 35 mil euros de tinta e outros materiais do Mecenas, e fez-se uma obra no valor de 450 mil euros. Portanto, nós neste momento, o investimento que está a ser feito nos bairros tem que ser medido com estas componentes todas. Com o material que a Câmara entrega, com as obras e empreitadas que a Câmara tem ido a fazer, não é? Mas também com uma componente que tem um valor, não digo incalculável porque é calculável, não é? Mas muito grande, que é o valor do trabalho dos moradores. As autarquias tornaram-se grandes senhorios num país com 120 mil casas de habitação social. Os censos de 2011 mostram um país a precisar de obras. 1,5 milhão de edifícios têm necessidade de algum tipo de intervenção. O Governo acredita que 2015 é o ano da reabilitação. É que, de facto, nós temos uma necessidade que é visível de apostar na reabilitação e existe imenso edificado que necessita ser reabilitado. Este quadro comunitário, pela primeira vez, vem colocar essa possibilidade de haver financiamento para a reabilitação de edificado por privados para a habitação. Miguel de Castro Neto, secretário de Estado do Ordenamento do Território, descreve o Fundo de Requalificação Urbana, um instrumento que vai gerir 2,5 milhões de euros, mas que ainda não está no terreno, ao contrário do novo regime de arrendamento apoiado. A lei entrou em vigor em março deste ano e conheceu o primeiro protesto nacional de moradores. O povo está em luta! Inquilinos de norte a sul do país vieram para a porta da Assembleia da República gritar contra a forma de cálculo das rendas sociais. O problema é que, quando fazemos o cálculo ao rendimento bruto, esses valores não são reais e essa taxa de esforço aumenta exponencialmente. Não bate certo, a lei tem muitas incongruências. Com essa taxa de esforço de 90%, essas famílias nunca poderão sair dos bairros sociais e isto é uma perpetuação da pobreza e isto é um crime, isto é quebrar um degrau de desenvolvimento social. Vai abrir um fosso social muito maior e problemas sociais muito maiores. Isto vai ser muito complicado. Em Lisboa, o município com mais habitação pública do país, a vereadora com o pelouro da habitação social revela uma realidade preocupante. Durante 3 anos, quase 4 neste momento, nós fizemos uma verificação da ocupação e condição de recurso, é assim o nome pomposo que se chama o programa, portanto, verificação da ocupação e condição de recurso, vulgo quem lá vive, casas para quem precisa. Pronto. E o objetivo era perceber, porque durante muitos anos não foi feita essa verificação, ou foi feita de uma forma muito ténue, era verificar quem vivia nas casas, quantas pessoas viviam, quem vivia e qual era a condição socioeconómica. O que é que nos aconteceu? Nós, quando começámos este processo no mandato passado, a mesma discussão interna com os técnicos, pensámos muito bem, isto vai dar uma alteração de rendas. O que é normal, quer dizer, se uma pessoa tem uma renda que não é revista há 30 anos, naturalmente, o que é que aconteceu? Verificámos que houve situações de aumento de renda, sim, mentiria se não dissesse que não houve. Agora, houve uma preponderância muito grande, e isto é que eu acho que socialmente é preocupante, houve uma preponderância, houve um registro acentuado de redução de renda. Encontrado o cadastro de quem vive nos 73 bairros municipais de Lisboa, Paula Marques conta que não houve outro remédio que não baixar as rendas. Gebalis, entre outubro de 2013 e final de 2014, fez uma redução de renda por perda de rendimentos ou desemprego de 3 milhões. E isto é daquelas situações que não há dúvida, não é? Porque os condicionantes nos nossos regulamentos para a redução de renda estão lá. Portanto, é daquelas, como eu costumo dizer, permitam a expressão, sem espinhas, não é? Houve redução, ou porque o agregado, houve um conjunto de pessoas no agregado deixou de trabalhar, ou porque o rendimento que tinha disponível diminuiu por redução do salário, ou porque em determinadas circunstâncias também acontece haver a morte de uma pessoa do agregado e, portanto, reduz o rendimento. A verdade é que a Gebalis, num ano e pouco, fez uma redução de rendimento de rendas no valor de 3 milhões.
No Alto da Ajuda fica um dos mais antigos bairros lisboetas com habitação social. A vereadora faz notar que o desafio da caminhada a pé é enfrentado todos os dias por quem lá mora. E aqui em cima tem, do outro lado, uma paragem de autocarro. Quem tenha que vir para aqui ou que saia daqui, atravessa por onde nós vamos atravessar agora, para chegar ao bairro, sim. Quem utiliza esta carreira. Quem utiliza aquela que para lá em cima, tem que fazer um carreiro na mesma para chegar ao bairro. Um almoço convívio é servido no Clube Desportivo O Império. Osvaldo Sousa, hoje presidente da Associação de Moradores, recorda os primeiros tempos do 2 de maio, quando era um jovem estudante universitário. Ajudou na ocupação, ajudou na construção e foi ficando. Foi no dia 2 de maio, por isso o nome do 2 de maio. As casas estavam, 5 lotes já estavam prontos, mas os outros estavam ainda só em estruturas, não tinham janelas, não tinham portas. Não havia esgotos praticamente feitos, não havia casas de banho, não havia nada. Qual era o panorama da habitação nessa altura, da habitação social sobretudo? Não havia praticamente, a Câmara tinha muito pouco, quem construía mais era a Fundação Salazar, mas que nem era, nós sabíamos que nem era para as pessoas carenciadas, era para outra classe, portanto, por isso a ocupação deste bairro. Houve 4 estudantes que fizemos logo parte de todas as comissões de moradores e a partir daí, pronto, lá conseguimos que eles, ao fim de um determinado tempo, conseguissem legalizar as casas pais. Quando é que isso aconteceu? Quando é que se legalizou a situação? Em fevereiro, março do ano de 75, portanto, no ano seguinte. As pessoas que lá estão atualmente ainda são quase todas de origem. O bairro ganhou novo fôlego com o projeto 2 de Maio Todos os Dias. Da Casa da Vizinha, a Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, chegou um grupo informal de jovens cheios de vontade de ajudar. Antigos estudantes da Faculdade de Arquitetura, atuais estudantes da Faculdade de Arquitetura e outras pessoas fora da órbita da Faculdade de Arquitetura, nomeadamente colegas que também têm interesse neste tipo de intervenção, neste tipo de contexto, neste tipo de combates, chamemos-lhe assim na gíria. O combate